Olá, meninos da primeira série. Hoje eu vou fazer as correções das nossas listas de exercício de pós-médio. E depois, na próxima quinzena, também irei fazer as correções da lista de exercício de química, tá? Então, na lista de pós-médio, nós temos duas listas de exercício para corrigir. Então, vou fazer um compartilhamento aqui de tela para ficar mais fácil para a gente entender. Deixa eu compartilhar. Era essa mesmo. Deixa eu compartilhar mais uma vez. Deu certo. Deixa eu dar um zoom nela aqui, que facilita. Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Vou fechar essa porta aqui para o barulho ser menor. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre cada uma delas. Algumas coisas eu gostaria que vocês anotassem no caderno, que nem eu fiz em algumas partes delas aí. Mas foi na outra folha, né? Ah, não, essa é da segunda lista. Eu quero a primeira lista, gente. Estou compartilhando a lista 2 para vocês. Quero a lista 1. Essa aqui. Agora sim. Vamos lá. Gente, são duas listas, tá? Essa é a primeira lista do pós-médio. E nessa primeira lista aqui, eu fui anotando algumas coisas que eu achei interessante, que eu acho legal vocês anotarem também, porque esse exercício aqui, esse primeiro de separação de misturas, eles pode ser muito confuso, né? Porque um é parecido com o outro, que aí uma diferencinha que vai trocá-los, então pode ter deixado vocês um pouco confusos. Então vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão fala o seguinte: a separação de um chá utilizando os já tradicionais saquinhos que envolvem em ordem de acontecimento os seguintes processos. Então, quando você coloca esses saquinhos que você compra no mercado de chazinhos numa panela com água fervendo, quais são os processos que vai acontecer lá? Primeiro processo não é extrair? Vai extrair, né, com água fervendo, o extrato do sachê, né? O extrato do chazinho. Para extrair, ele está extraindo. O cheiro, o gosto, está extraindo. Depois de extrair, ele vai acontecer o que lá dentro no saquinho? A filtração. O que é a filtração? Os sólidos ficam retidos no filtro. Então, tudo que é sólido, tanto que se você abrir o saquinho, você vai ver a parte sólida lá dentro, né? Ela fica retida e ela fez a extração dela lá no início, tá fazendo a extração. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? A extração. Depois, a filtração. Então, sendo assim, a letra C. Acho que não tem muito o que comentar, né? Acho que ficou bem clara essa primeira parte, que ela não é muito confusa, né? A número 2 fala o seguinte: para separar uma mistura de dois líquidos completamente miscíveis, não é? Miscíveis. Para separar uma mistura de dois líquidos completamente miscíveis. Miscíveis. Miscíveis, falei trocada a palavra aqui. Qual dos processos a seguir você escolheria? Primeiro, a gente tem que saber o que é uma coisa miscíveis. O que é miscíveis, né? Essa não é uma palavra muito usada. Então, toda vez que aparecer a palavra miscíveis, gente, é que se misturam. Ou seja, elas são homogêneas. Então, vamos ler de novo a frase. Olha, para separar uma mistura de dois líquidos completamente miscíveis, vamos trocar por completamente homogêneas, ou completamente que se misturam, qual que é o processo a seguir? Você deveria escolher. Então, o processo que a gente precisa escolher é o quê? É um processo miscíveis que se misturam. Na filtração, é heterogêneo. Levigação, é heterogêneo. Centrifugação, é heterogêneo. Quem assistiu o vídeo foi percebendo que essas partes daí que ele foi falando lá é heterogêneo. Só que destilação não é heterogênea. Destilação é homogênea. Se é homogênea, encaixa lá completamente miscíveis. Elas se misturam. Então, por isso é a letra D, essa questão. A número 3 fala o seguinte: ao se separar o tradicional cafezinho que a gente faz em casa normal, executam-se dois processos físicos, que são, respectivamente, vamos subir esse daqui,
Olha só. O que eu vou fazer? Imagine. Eu vou colocar a água, né? Pra ferver. Você coloca o pó do café. O que acontece daí? A primeira parte, parecendo com o chazinho lá, que nós fizemos lá no número 1. Acho que foi no número 1, foi. Vai acontecer o quê? Uma extração. Ele vai extrair. Extrair o quê? Os componentes do café. Não é? Para dar todo aquele gosto que a gente toma no café. Então, tá extraindo. Posteriormente, o coador retém o sólido. Quando o coador retém esse sólido, que o sólido líquido, né? Ele promove o quê? Uma filtragem. Então, a gente extraiu e a gente filtrou. Ficou parecidíssima com a primeira questão. Então, quem respondeu a primeira, provavelmente respondeu essa daqui bem tranquilo, né? Então, extrai para dar o gosto do café e tudo mais. E depois ele aconteceu uma filtração, para separar mesmo, né? Você vai tomar o café com aquelas borrinhas lá, não dá. Então, por isso é a nossa letra A. Quem quiser anotar essas informações aí, gente, bem interessante para o vídeo, anota. Porque aí depois, né, para a resposta ficar bem completa, não esquecer os detalhes. Já a número 4, ela fala o seguinte: uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo. Olha a palavra petróleo aparecendo. Lá no vídeo lá com o professor, quando ele usou a palavra petróleo, só foi para uma das características, né? Olha só o que mais que ele fala. Consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. Petróleo, limalha de ferro. Deixa eu terminar de ler. A limalha que fica impregnada de óleo é então retirada das penas das aves por um processo chamado de limalha de ferro. Como é que eu vou explicar para vocês aqui? Olha só. Limalha de ferro vai me lembrar de quê? Do ímã. Porque eu vou conseguir tirar essa parte aí toda vez que falar de limalha de ferro, de qualquer objeto em que eu consiga retirá-lo através do ímã. O que aconteceu aí? Uma separação magnética. Então, que nem o professor lá ensinou para vocês no vídeo, que se aparecer qualquer situação em que tenha uma limalha de ferro com algum outro objeto, com alguma outra coisa que eu possa separar, acontece o que? Uma separação magnética, imediatamente. Então, se você viu lá, ele está querendo separar, que nem o exemplo que deu lá, limalha que fica impregnada de óleo. Então, como é que eu vou tirar essa limalha impregnada de óleo? Limalha e de ferro, né? Que ele ainda especifica. Para deixar mais claro ainda a resposta sua. Então, se aparecer uma questão dessa, a gente já sabe que é separação magnética. Só pode ser separação magnética. Vamos para a próxima, nossa número 5. O processo inadequado, então, o processo errado aqui, para separar uma mistura heterogênea, que seria, no caso, sólido, líquido. Então, ele está querendo um processo inadequado, um processo totalmente errado. Qual desses aí? Gente, na filtração que a gente tem aí, é heterogênea, sólido e líquido. Tá certo. Na decantação, também tá correto, né? Ainda mais quem tem dúvidas, volta lá no aparelhinho lá do vídeo ou procura lá um aparelho para mostrar para vocês que precisam perceber que tá correto. Centrifugação, heterogênea, sólido líquido, também. Agora, destilação, não. Destilação não é heterogênea. Destilação é homogênea. Então, quando você vai separar pelo método de destilação, só separa substâncias homogêneas que se misturam, né? Que se misturam. Então, por isso a nossa resposta é a letra D. Já na número 6, a número 6, ela é cheia de detalhes, né? Você tem que saber e ela pode ser muito confusa. Eu posso garantir que teve muita gente que confundiu nessa questão. Olha só, vou ler a questão para vocês. Responder a questão 1, relacionando as misturas apresentadas na coluna da esquerda com os processos de separação apresentados na coluna da direita, ok? Uma referente, fazer referência com a outra. Aí eu vou começar lá com a dissolução fracionada, que é a nossa primeira.
qual daquelas opções que nós temos da de 1 a 5 que vai relacionar a dissolução fracionada? Primeiro, tem que saber que dissolução fracionada é para separar misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas de 2 ou mais sólidos. Então, os dois tem que ser sólidos, não pode ser um líquido, não pode ser heterogêneo líquido e sólido, não pode. Tem que ser os dois sólidos, tá? Pode ser mais de 2? Pode. Nesse caso aí é o quê? A número 2, né? Areia e água. Então, pelas características de dissolução fracionada, que é heterogênea, e 2 ou mais sólidos, então, areia e água. Encaixa perfeitamente. Destilação fracionada. Na destilação fracionada, gente, quem quiser anotar, são misturas homogêneas e serve uma palavra que eu deixei aqui até para eu anotar, para eu não esquecer de falar para vocês, que aí toda vez que vocês forem lembrar da destilação fracionada, vocês vão lembrar, que é de aquecer as misturas. Ela serve para aquecer as misturas, para eu separar através do aquecimento. Então, para eu separar através do aquecimento, é o que? O nosso petróleo. Exatamente, o petróleo a gente separa através do nosso aquecimento, né? Que é a destilação fracionada. Vamos para o próximo. Centrifugação. A centrifugação, eu também anotei aqui para vocês anotarem no caderno de vocês, líquidos que se misturam. Então, eles são só líquidos, eles não podem ser sólidos, tá? São líquidos que se misturam. Meu Deus, como assim? Líquidos que se misturam. Muita gente podia achar que é água e azeite, talvez por não conhecer, né? Mas não, água e azeite não pode. Não pode ser água e azeite porque eles não se misturam. Então, não seria esse. Agora, o pó de giz e a água, eles vão se misturar, eles vão se tornar líquidos por causa da água e vão se misturar. Lembrando que não é o giz inteiro, tá, gente? É os pozinhos de giz, que ao ser jogado dentro, ao ter contato com a água, ele vai ficar totalmente líquido, né? Ele vai se dissolver e eles se misturam. Então, que entra na parte da centrifugação, tá? Então, tem que ser líquido para ser centrifugação e na parte que se misturam, né? Então, tem que ser homogêneo. Beleza. Decantação, pessoal. Esse daqui também eu anotei uma para vocês anotarem. Tem que ser heterogênea. 2 ou mais líquidos que não se dissolvem. Então, tem que ser 2 líquidos ou mais, tá? Só que ao contrário lá do outro, que eles se dissolvem, ele não se dissolvem. Ele não vai se dissolver, não se mistura nos líquidos, né? Então, qual desses que vai ser 2 líquidos que não vão se dissolver? Água e azeite, né? Eles não vão, eles não vão ficar homogêneos, né? Exatamente. E o outro é a filtração. A filtração é legal da gente... A filtração acho que a maioria já compreendeu, porque a filtração é o mais falado, talvez, né? Que a gente usa mais também, porque eles são misturas heterogêneas, né? Tem que ser misturas heterogêneas que estão em estados diferentes. Como assim estados diferentes? Pode ser em sólido, líquido, pode ser no gasoso, no sólido, líquido, gasoso. Então tem que estar em estados diferentes, em 2 estados diferentes. Poeira e o ar. A poeira está no estado sólido. O ar está no estado gasoso. Estão em estados diferentes? Pode. São heterogêneos, eles vão estar em estados diferentes, né? Então em estados diferentes, eles se separam através, né, da filtração. Então, por isso a nossa resposta certa é a letra A, porque tem a sequência 2, 4, 5, 3 e 1. Vamos para a nossa segunda parte agora desse mesmo exercício, que tem a número 7 e a número 8. Deixa eu interromper aqui e fazer outro compartilhamento, que é a continuação desse exercício para a gente. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Acho esse aqui. Olha só, gente. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Que aí facilita a gente ler, né? Porque senão não conseguiremos ler. A número 7 fala o seguinte. Tem-se uma mistura heterogênea, ou seja, não se misturam, composta de água do mar e areia. Sabendo-se que a água do mar é salgada e que contém principalmente cloreto de sódio, que é o sal, né? Dissolvido.
Então, o sal nele, a gente não vai conseguir ver nitidamente o sal, né? Ele tá dissolvido lá, você consegue sentir, né? O gosto. Mas ver nitidamente, assim, olhar e ver o sal no mar, né? Lá você não vai conseguir. Se você pegar a água, fazer todo o processo lá, aí você consegue, claro. Das alternativas abaixo, escolha uma que permite separar os 3 componentes dessa mistura, gente. Ele quer uma separação desses 3 componentes. Água do mar, o sal, né? A água do sal contém, deixa eu ver aqui, com misturas heterogêneas, composta de água, areia e areia. Então, água, sal e areia. O que tem essa mistura aí? Eu acho que quando aparece água, areia e a parte do sal, nós temos o que? Acho que foi até um exemplo dado lá no vídeo, que é a parte da filtração, né? Essa parte da filtração aí, que foi até dado um exemplo no vídeo, eu até tinha anotado aqui a parte do exemplo do vídeo que ele tinha dado pra gente. Tem que ser misturas heterogêneas, porque se você, água e areia é heterogênea, se você separá-las num lugar que dá para você visualizar, você vai conseguir visualizar a água da areia, elas são heterogêneas. E tem a função de separar a água da areia. Então, o primeiro passo que eu posso separar aí, nitidamente, né, é minha água da areia. E a destilação, gente, que foi a destilação simples, tá? Não é a fracionada, a destilação simples tem a função de separar a água na casa, de separar a água desses elementos dados. Então, primeiro, a filtração separa a água da areia e depois a destilação simples, a água do sal. Aí você consegue fazer as 3 separações, porque com a alternativa baixa, escolha um que permite separar os 3 componentes dessa mistura. Então, só pela filtração não tem como. A gente precisa da destilação simples, né? Então, a letra D. Número 8, nós temos o seguinte, aqui. São preparadas 3 misturas binárias em um laboratório descrito da seguinte maneira. Primeira mistura tem que ser heterogênea, formada por um sólido e um líquido. Segunda mistura, heterogênea, formada por 2 líquidos. Terceira mistura, homogênea, formada por um sólido e um líquido. Os processos de separação que melhor permitem recuperar substâncias originais são, respectivamente... Aí eu fiz um texto mesmo, porque eu quero que vocês anotem isso aqui. Para vocês poderem entender melhor o que está escrito lá em cima, os passo a passo lá de cima, anota essas informações aqui, porque ela vai realmente falar passo a passo tudo o que foi acontecendo. Quer ver? Primeiro, quando ele fala que é uma mistura heterogênea formada por sólido e um líquido, é a possibilidade de quê? De filtração. Sólido e líquido, filtração. É que nem a areia, que foi dado lá em cima, né? O exemplo, água e areia. Beleza? Já temos a filtração. Na segunda, a filtração é um sistema heterogêneo formado por 2 líquidos. Deve-se usar o quê? Decantação. Então, formada por 2 líquidos e heterogêneos, não é? Um sistema heterogêneo formado por 2 líquidos, é o quê? Decantação. Deve-se usar a decantação para líquidos immiscíveis, né? Que poderão ser separados pela diferença de densidade. Na terceira mistura, ele fala o quê? Heterogênea e formada por um sólido e um líquido. Então, se é formado por um sólido e um líquido, nós temos o quê? A substância de solubilizando. Meu Deus. Essa palavra, toda vez que eu quero falar ela hoje, tá difícil. De novo. Substância solubilizada. Solubilizada. Aqui é solúvel, tá? Em outra. Logo, a destilação simples é um modo a ser utilizado. Por que a destilação simples? Porque, olha só, porque ele falou que é uma mistura heterogênea e é formada por sólido e um líquido. Então, como é que eu vou tirar o sólido, uma parte sólida, da parte líquida, né? Então, quando isso acontece, a destilação simples, que nem, se não me engano, foi o exercício agorinha, né? Que nós fizemos uma parte dessa. Então, por isso, a nossa resposta correta é a nossa filtração, né? E a destilação, é a filtração, decantação e destilação simples, né? Que nem tá no textinho aí. Primeiro, filtração, depois, segundo, decantação e terceiro, destilação simples, com a explicaçãozinha anotada, se caso
Caso não, eu quero que vocês anotem. Que é a nossa letra A. Terminamos de corrigir agora a nossa primeira lista de exercícios. Vamos para a nossa segunda lista de exercícios, que é a segunda até mais fácil de compreender, porque é totalmente continuação dessa de agora. E essa, a primeira que era mais cheia de detalhes, porque né, era a primeira que vocês estavam fazendo. Olha só essa lista de exercício agora. Indique o método para retirar as palhas do café. Então, ele quer tirar a palha do café. Cascas do amendoim, do arroz, como mostra a imagem a seguir. A imagem abaixo. Nesse caso aqui, gente, essa aqui é uma questão que pode dar muita confusão. Muitas pessoas se pegam na pegadinha. Como assim? Você olha a imagem aí de cara e não analisa direito, né? Como é que eu vou separar? E você marca o quê? Peneiração. Meu Deus, ele tá com a peneira na mão. O que ele vai fazer então? Tá fazendo uma peneiração. Não, não é uma peneiração. Lembra? Quando você vai fazer uma peneiração de um suco, você vai fazer um suco lá, o método para peneirar, você tá tirando o quê? A parte lá sólida, né? Para descer o líquido. E nessa parte, não tá fazendo isso. Ele tá querendo, ele tá fazendo o quê? Para cima, ele tá jogando para cima. Então, ao ser jogado, fazer esse movimento, tá usando o quê? A ventilação. A ventilação vai tirar todas as palhas do café, todas as cascas do amendoim, do arroz, e vai deixar o que ele quer. Então, ele tá usando o quê? Qual método? A ventilação. Então, cuidado para vocês não serem pegos na pegadinha, né? Então, por isso, a resposta é a letra D. Aí tem a número 2. Deixa eu dar outro zoom aqui. Na número 2, essa imagem tá ruim. Depois vocês dão uma olhadinha lá de novo, lá no Pegasus, quem não imprimiu, tá? Porque eu não consegui imprimir uma imagem melhor. Aí, gente, a imagem mostra um método de separação pelo qual materiais metálicos, olha a palavra metais, ímã, estão lembrando de alguma coisa aí? São separados dos demais pela força de atração. Então, metais, ímãs, se citou essas duas palavras, a gente vai usar qual? Separação magnética. Lembra? Tem metais, tem ferro, qualquer característica que me dá que eu estou usando a separação, através do ímã, eu vou usar separação magnética. Simplesinho, né? Tem até a barrinha aí que não dá pra gente ver a imagem direito, mas quem fez a atividade conseguiu ver. Aí, se qualquer coisa, é só olhar lá de novo. Número 3. No cotidiano, é comum a utilização de alguns recursos para separar misturas, como ocorre quando filtramos a água ou coamos o café. Como é chamado o processo simples usado para separar sólidos numa mistura heterogênea, como pedras de feijão, podemos utilizar como instrumentos à mão uma pinça e etc. Então, gente, olha só. Quando ele dá essa característica para a gente aqui, ó. Quando filtramos a água, coamos o café. Como é chamado os processos simples usados para separar sólidos de uma mistura heterogênea. Então, ele só quer separar o sólido de uma mistura heterogênea. Então, nesse caso aí, de uma misturas heterogêneas, nesse caso aí é a catação. A catação, ela vai ser separadas através de sólidos e eles têm que ser heterogêneos, né? Os sólidos heterogêneo, para quem assistiu o vídeo e fez aquelas anotações que eu pedi no caderno, conseguiu acertar essa questão, né? Número 4. Para separar grãos de feijão bons de estragados, murchos, é comum colocá-los na água. Os grãos estragados, geralmente menos densos, flutuam, sendo possível separá-los. Esse processo é chamado de... esse é legal. Esse é legal porque essa resposta, muita gente pode ter marcado a letra C, a decantação, porque ela é parecida, talvez, alguém ache, com a flotação. Decantação é parecida com a flotação. Como assim, gente? Olha só. Vou dar um exemplo da decantação aí no caso. Um exemplo da decantação é água e areia. Só que nessa parte a água vai ficar em cima, a areia vai descer. Outro exemplo que a gente pode ter aí é água e óleo. A água, mais uma vez, vai ficar em cima, o óleo vai ficar embaixo. E
o que a gente tem um exemplo aí, e essa resposta é flotação, é o quê? Vai ser o quê nessa parte? Vai ser os feijões ruins, geralmente eles são menos densos, que nem mostra na pergunta, e eles vão subir. E né, eles vão ficar na parte de cima. Isso exatamente acontece. Então, quando nós temos isso e que as substâncias vão subir no líquido, tá? Elas vão ficar por cima no líquido, nós temos o quê? A flotação. Quando elas descem, nós temos a decantação. Então, por isso, a resposta certa é flotação, porque ela subiu. Então, feijãozinhos ruins, eles subiram, então, por isso é a flotação. Gente, então, foi só isso, né? Da nossa correção. Tentei explicar para vocês se ficou alguma dúvida, alguma coisa que ficou sem entender, ou ficou assim, não tão claro, me manda mensagem no WhatsApp, me pergunta que eu vou rever, faço outro vídeo, tento mandar uma explicação, tá? Me manda lá que eu vou tentar ajudar vocês. Não ficou claro, Arthur, eu não concordei com isso. Vão me manda lá que eu vou tentar não, eu vou ajudar vocês, tá? Então era isso. Deixa eu interromper aqui. Vou terminar o vídeo e depois vai ter correções de química também, tá, gente? Tchauzinho para vocês.